Saudações, Headbangers! Inicia-se agora pela web rádio Dark Radio e também pelo canal oficial do YouTube, mais uma nova edição do programa Power Thrashing Death. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição aí, recheada aí de informações do meio do metal underground nacional e internacional. Hoje, domingão, dia 8 de fevereiro, para vocês que estão nos ouvindo aí através do www.darkradio.com.br ou no dia 13, sexta-feira 13, aqui pelo canal do YouTube da Dark Radio. Então sejam muito bem-vindos, mas estamos aí com a bancada de peso. Mais uma vez, meu amigo Ale, do canal Ale Metal Pesado, grande colaborador. Salve, Ale! Tudo bem, cara? Aproveita, apresenta aí o nosso convidado de hoje. Salve, Steel! Com muita satisfação. Estamos aqui com o incrível Júlio Vinhal aí, ó. Que graças a você, Steel, eu vim a conhecer esse podcast incrível, do qual também tive uma participação incrível lá, um momento memorável. O cara aí tá cumprindo sua profecia, né, Steel? Você falou que ia virar um podcast de metal, eu tô endossando e assinando embaixo. Tá monstro demais. Fala aí, Julião. Conta pra gente aí. Como é que você tá, irmão? Pô, meus irmãos, saudações enormes de estar aqui com vocês hoje. Gostaria de estar agradecendo aí ao Steel, a Lê, pela oportunidade, a Dark Radio também, né, por essa oportunidade de estar aí com vocês hoje, né? E é isso, cara. Vamos que vamos e tamo aí. Vamos bater um papo de boteco aqui, né? Com certeza. Bom, gostaria, né, de primeiro parabenizar você por um ano, né, de Idea Creator Cast. Parece que foi ontem, cara, que você me procurou no WhatsApp e me enviou, né, um link do teu canal apresentando. Um ano, cara, parabéns, né? Sucesso com o teu canal, que é um dos melhores podcasts aí, ligado à cultura pop. Tem filmes de trash e fala sobre metal. E hoje a gente vai querer conhecer um pouquinho, né, mais profundamente do teu trabalho e apresentar também aqui para os inscritos do canal também e para os ouvintes da Dark Radio. Então, parabéns, Julião. Vida longa pro canal, pro seu trabalho, cara. Pô, brigadão, Steel. Brigadão mesmo aí. Você sabe que tanto você quanto o Ale são pessoas fundamentais aí que fizeram exponenciar ainda mais o canal aqui, né? Como o próprio profeta Steel falou um dia, que esse podcast ia virar um podcast de metal, ele virou quase que 50% já, viu? Quase que 50%. Eu mantive lá a cultura pop, né? A cultura geek, mas o pessoal do underground, no geral, né? Tá tendo uma boa reciprocidade, o pessoal tá gostando, né? E é o que motiva, né? Esse um ano aí teve bastante coisa, cara. Tá tendo, né? Bastante coisa. Tá reverberando do jeito que eu imagino, né? Obviamente que tem aquelas coisinhas que a gente precisa seguir com relação a regras de YouTube, aquela coisa toda, então você vai galgando aos poucos, né? Vai caminhando aos poucos. Mas isso, em caminhar aos poucos, não quer dizer que você vai ficar desmotivado ao ponto de querer, vou parar com isso, tá? Não, muito pelo contrário, né? Cada podcast, igual eu comento aqui com o pessoal que vem, que senta aqui na mesa, eu comento, a pessoa entra aqui como convidado para participar da mesa e sai daqui como um amigo, amiga. Então, para mim, isso cara, já tá valendo muito a pena. Tá, a prova tá aí que eu tô com 2 amigão aí, né, meu? Ó, do peito, né, cara? Valeu, cara, valeu pela consideração. E além, né, de bater esse super papo aqui com o Julião e saber um pouquinho, né, do Idea Creator Cast, hoje vocês vão acompanhar aí, ó, Overload Beer Fest, evento que tá chegando aqui a São Paulo no dia 21 de fevereiro lá no Carioca Clube. E além, né, do Obituary, teremos grandes bandas, daqui a pouquinho estaremos falando e rolando som para vocês. E no final aqui do programa, passaremos, né, com um bônus para o YouTube e vai ter a cobertura do show do Cynic e do Imperial Triumphant, que o nosso amigo, o Diego Vieira, esteve por lá, enviou os vídeos e uma resenha aqui escrita, estarei lendo para vocês. Mas vamos iniciar
vou dar a honra aqui ao Alê, né, para começar esse super papo aí, Alê. Pô, que honra, né? Falar com o Júlio, inclusive, que não só podcast, aí, ó, meu cenário aí, ó, criação do Júlio, ficar eternizado aí nos vídeos, e eu sou sempre divulgando para quem precisar aí fazer um trampo para empresa, para escola, é muito bom. Vamos falar nisso tudo, Júlio. Vamos começar. Tudo isso teve um começo, tudo isso teve uma origem, tudo teve seu marco zero. Então conta pra gente, irmão. Você, quando estava na tua casa pensando em criar conteúdo, no que você se baseou? Teve alguma influência de algum outro podcast do YouTube? Por algum movimento? Por ser fã de algo? Como começou esse seu incrível trabalho, irmão? Cara, na verdade, teve um pequeno movimento que gerou uma outra circunstância que não deu certo e eu acabei em pensamentos o que fazer, né? E aí, como que foi exatamente o que rolou? Eu sempre acompanhei canais de cultura pop, cultura geek, né? Eu sempre fui muito fã dessa cultura, né? Tanto que no podcast vocês veem aí que a gente troca uma ideia sobre filmes, séries, games. É um mundo que eu adoro, assim, de paixão, né? E tenho uma paixão também especial pelo metal, né? Que desde moleque desde o primeiro momento que eu ouvi, eu virei um apaixonado por thrash metal, por death metal e tal, né? Mas começou mesmo, já gostando, né, da questão geek, como eu comentei, a questão pop, a cultura pop, né? Começou porque tinha sido a primeira vez que eu estava indo para um evento de horror, que é a Horror Expo, né? E um casal amigo nosso falou para mim e para minha esposa, falou assim, vamos nesse evento para conhecer, que eles também não tinham ido e tal, né? Falei, vamos, vai ser da hora. Pô, eu curto pra caramba, eu nem sabia que existia, tá? Já tinha, acho que 2 ou 3 anos passados já, e eu não sabia, né? Não conhecia. E aí, o que rolou? Eu fui para esse evento e eu fiquei, assim, absurdado de ver tanta coisa legal, cara, voltada pro mundo do horror e tal. De lá, eu saí com uma ideia de, assim, com estudo, tudo, de montar uma loja nerd, uma loja geek, né? E começamos com essa loja geek. Por que eu falo que o podcast surgiu de um movimento? Porque foi esse movimento de ter ido para a Horror Expo, conhecer, que originou a vontade de ter uma loja geek, porque até então eu nunca quis ter um comércio assim. E cheguei ao ponto de montar, fiquei com essa loja em torno de 9 meses, 10 meses mais ou menos. Eu sou um cara que eu não fico esperando muito as coisas acontecerem, eu sou meio, vamos falar assim, ansioso para que aconteça rápido, né? E aí não estava dando muito certo, tá? Eu falei, bom, tá na hora já de parar. Se não tá dando certo agora, vamos parar aqui, vamos pegar uma outra via. Nessa conversando com a minha esposa, ela falou assim, pô, mas por que você não tenta montar um podcast? Porque eu vejo você assistir no YouTube, você assiste alguns podcasts, você assiste bastante conteúdo geek, você gosta dos filmes, gosta dos games e tal. Por que não montar, de repente, um podcast nesse mundo aí do nerd, né? Do geek e tal. E, cara, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu falei, não sei, né? E aí a gente foi moldando a ideia, pensando quais seriam as condições, planejamento, tudo, porque, no bem da verdade, é assim, né, o podcast, ele precisa, depois que você monta, você precisa fazer com que ele se pague. Como eu tenho um trabalho junto com a minha esposa, né, que a gente é autônomo, a gente meio que utilizou uma parte financeira do que a gente recebe para dar, vamos dizer assim, o start no mesmo podcast, sem saber exatamente como funcionaria. Mas aí, né, como um bom, como fala, que gosta de assistir conteúdos de podcast, de outras coisas também, eu falei, agora eu vou entrar para estudar e vou começar a ver o que tá rolando. E aí fui motivando, e chegou o dia que eu falei, vamos montar, pronto e acabou. Entendeu? E aí eu peguei umas coisas que eu tinha da loja aqui, já toquei o pau, vendi um monte,
parte do podcast, do cenário, era parte da loja, entendeu? E algumas coisas minhas, e aí eu trouxe para cá e falei, bom, agora é começar. E aí tá esse ponto que vocês estão vendo aí, né? Toda vez mudando uma coisinha ou outra, vocês podem ver que o cenário de vez em quando muda, que eu só assim, não tá bom assim, eu mudo de novo, na caruda, entendeu? Às vezes de um episódio pro outro você vai ver um cenário diferente aqui. E foi assim que começou. Sensacional. Ô, Júlio, partindo desse início, né? Todo início tem as suas dificuldades, né? Eu gostaria que você falasse, cara, quais foram ali os primeiros desafios que você teve, né? Porque você era novo na área, descobrindo aqui, gastando ali, quebrando a cabeça aqui, e tem, né, aquele preju, principalmente financeiro, mas conta pra gente, cara, quais foram os maiores desafios no início do podcast? Tá. Só para não esquecer, né? Foi nessa Horror Expo de 24 que eu conheci o Steel lá, pessoalmente, né? Verdade. Eu já acompanhava o Power Trash in Death, né? Já gostava dos conteúdos, conheci muita banda por lá, e depois de te conhecendo lá, foi por isso que eu te mandei o convite, porque eu falei, pô, já troquei uma meia ideia com o cara e tal, e falei, vou tentar, se o cara vier, porra, vai ser show, né? Mas vamos lá. Cara, desafios, né, que você falou, né? Isso, os maiores desafios aí do início. Oi? Os maiores desafios do início ali, né? Que deu uma pipocadinha aqui, eu achei que não tivesse ouvido. Bom, assim, cara, o desafio inicial é o começar. Como começar? Tanto que se você pegar o meu primeiro episódio e pegar o último, que eu fiz, que acho que é o 43, se eu não me engano, você vai ver, assim, a discrepância de forma de apresentar. O cara totalmente com vergonha, tentando, né, fazer a coisa rolar. Foi bom porque o meu primeiro convidado é um amigão, né, era o meu professor de Kung Fu, e ele é dublador, então facilitou um pouco as coisas. E aí, mas, cara, o nervosismo, assim, irradiava, né? E o último não, o último eu já tô, assim, totalmente tranquilão. Esse aí que tá passando aí, ó. Esse é o grande Yuri Chesman, dublador. Cara, amigaço, né? Um abração aí pro Yuri. E assim, cara, e a parte, assim, a questão mais financeira mesmo. Eu acho que é dos pilares principais de você ter esse resguardo para você ter essa manutenção acontecendo. Porque a gente acha que não, cara, mas dá muita manutenção, e mais para frente talvez a gente discorre sobre isso, mas o maior perrengue é essa questão mais financeira também, mesmo, tal. Aí também vem a questão de, preciso fazer agenda, entrar em contato, fechar os contatos com o pessoal, administrar essa agenda, né? E depois, eu sou o host do canal, solo, ou seja, eu tô sozinho fazendo tudo. Então eu agendo, eu administro, eu capto a imagem, eu vou fazer edição, vou fazer a publicidade lá as divulgações no Instagram, vou fazer flyer, vou fazer um monte de coisa, e é tudo sozinho. Então, por isso que eu falei, eu vou um episódio por semana e já tá de boa, né? Até chegar um momento que eu consiga, né? Isso, obviamente, a moeda ajuda bastante, né? Para ter uma equipe ou um operador de mesa fazendo esses recortes na hora e tal. Mas isso, cara, é na manha mesmo. Eu aprendi que tem que ter uma parcimônia aí, né? Você tem que estar tranquilo, fazer o negócio para ficar tranquilo, para não se tornar uma coisa muito desgastante também, né? Porque hoje eu faço aqui, cara, cada episódio que eu faço aqui, eu curto muito demais e, assim, no dia seguinte eu tô felizão, porque eu tô fazendo a edição, tô vendo como ficou, tá ficando da hora e tal, e aí, acho que isso só motiva. Mas as dificuldades, elas estão no dia a dia, né? De ter essa manutenção diária, seja tanto a questão emocional, quanto a questão física mesmo do negócio, né? Estrutural, né, do negócio. Bacana. Bom, daqui a pouquinho, Júlio, teremos mais perguntas aí sobre o podcast,
Mas agora vamos falar de metal, né? Opa! E esse ano, provavelmente, se não superar, vai estar tete a tete com o ano passado, né? Onde tivemos aí eventos praticamente todo final de semana. Desde eventos de pequeno porte a médio e a grande porte. E um evento que eu gostaria de divulgar hoje aqui é o evento Overload Beer Fest, né? Que traz mais uma vez ao Brasil, vai ser uma turnê, a banda de death metal, uma das percussoras, né? O Obituary. O evento aqui em São Paulo vai acontecer no Carioca Clube, no bairro do Pinheiros, no dia 21 de fevereiro, sabadão. E além do Obituary, teremos aí o Vulcano, com a participação do vocalista Angel, clássico vocalista do Vulcano. A banda Cemitério, que provavelmente o Julião também curte pra caraca. O Surra e uma banda chamada Dare. Os ingressos já estão à venda. Os interessados em adquirir pode acessar aqui o site da Dark Rádio, que tem matéria sobre o evento com os links, ou quem estiver nos assistindo pelo YouTube, já sabe, tem um link na descrição e também no primeiro comentário fixado. E eu gostaria de trazer hoje, né, uma das maiores bandas do death metal, que é o Obituary, né? Obituary é aquela banda de cabeceira de todo fã de música extrema. Mas eu quero falar com o Ale. Ale, eu já tive os 4 primeiros, Ale, em vinil. Só que fiz aquela cagada, acho que todo mundo fez, de passar para pegar CD e não consegui mais recuperar. Parece que é mais fácil recuperar CD do que vinil hoje em dia, né, cara? Principalmente de death metal. Tá raro, porque foram pouquíssimas cópias que foram lançadas no Brasil. Mas eu quero que você mostre a mídia que você tem aí, cara. E fale um pouquinho também, né, da banda. Mas colecionador de CD que fiquem espertos aí, que tá ficando artigo de luxo também, viu? Logo, logo, logo mais. Eu trouxe hoje o primeirão. Esse disco que marcou o início, né? O death metal para muita gente. Inclusive esse play aqui, se eu não me engano, esse foi de 89, bem naquela época que estava vindo o Morbid Angel para cá, né? Trazendo o Altars, a turnê do Altars of Madness. Exatamente, 89. 89, e estava vindo bandas como Dismember, Entombed, Carcass. Carcass não começou como death, mas depois se espelhou bastante. E o Obituary, esse disco aqui, realmente talvez seja um dos melhores, não só da carreira da banda, como também do estilo. Essa contracapa, inclusive, eu lembro que na época me remeteu muito a Feel the Fire do Overkill. A capa. Exato. Parece mesmo aquela sombra, né? Não só, parece, né? Parece. Já me trouxe uma grande memória afetiva aí. Mas ao ouvir isso daqui, é aquele death metal, não esperem aqueles death metal brutal na velocidade da luz, não. Aqui tem momentos arrastados, com momentos muito rápidos, é visceral. Eu lembro que uma vez eu li uma revista, na época, isso daqui era como fazer uma cirurgia sem bisturi, assim com martelo e com martelo e até esqueci, chave de fenda, sei lá, alguma coisa assim, de tão brutal que é. Né? Assim, mas é realmente uma experiência. O vocal do John Dart aqui também, né? Totalmente escuro, tenebroso. Nós temos o Daniel Tucker aqui, que é o baixista que gravou só esse play, depois saiu. O Alan West, que é outro guitarrista que gravou esse play, saiu e voltou no The End Complete, que o Steel mencionou, que está entre os 4 primeiros. Também tem Donald Tard na bateria e Trevor Pérez na outra guitarra. Então, isso aqui é um time de primeira que moldou o death metal aí, lá atrás, junto com essas bandas emblemáticas, e o Sinister da Holanda também, que nos trouxe o que é hoje, né, cara? Tudo teve a criação. Eu sinto que a Bay Area é do thrash e Flórida, principalmente Tampa em Flórida, é o cenário do death metal old school, né? De tantas bandas que vieram de lá, que aí caiu aqui no Brasil também, temos lendas aqui. Então vai ser um festival, quem puder ir, realmente vai ver uma lenda em atividade ainda, que é o Obituary, que tem uma carreira longeva, né? Tem diversos álbuns aí que eu também pretendo. Eu também fiz a cagada de perder alguns, né? Eu tinha o The End Complete, também me desfiz, mas pretendo aí tipo, recuperá-lo, né?
ao lado, para quem tá nos assistindo, tá aí, Overload Beer Fest. Meu, que evento. Só de ver o Obituary já vai ser, né, algo histórico. Imagina um evento que vai contar com todas essas bandas aí. E eu quero saber do Julião. Julião, você curte um death metal? Curte um Obituary, cara? Cara, confesso que assim, eu gosto, né? Eu gosto de death metal, sim. O Ale acabou de citar aí várias bandas, mas me remeteu também, quando ele falou de Tampa, Flórida, me remeteu muito Decide também, Six Feet Under, né? E são bandas que o próprio Death, né? Cannibal Corpse. Então, gosto demais. Obituary, confesso que eu não conheço muito a discografia dos caras, mas tá aí, ó. Um evento que me dá a oportunidade de conhecer um pouquinho mais, né? Eu conheço um pouco eu não lembro o nome do LP, é Frozen, acho que é de 2000, é Frozen alguma coisa, eu não lembro o nome agora, de 2003, se eu não me engano, né? 2005, ou 2013. Frozen in Time. Isso, é isso aí, né? Então, assim, ainda, né, agora, com eles vindo aqui, eu vou começar a ouvir mais, mas obviamente que os caras são lenda, né? Como o Ale falou, cara, puta, tá na raiz aí, né? Do death metal, né? Então, vamos de som. Vamos aí com o clássico Slowly Rot, né? A tradução que ela é peculiar, né? Slowly Rot, para quem não sabe, é lentamente nós apodrecemos. A capa já diz tudo. Vamos de som. Daqui a pouquinho a gente retorna para bater mais um papo aqui com o nosso amigo Julião aí, em comemoração a um ano do canal Idea Creator Cast. Vamos aí bater cabeça, Headbangers. Não se esqueça aí, você que está nos assistindo aí, já sabe, né? Deixa seu like aí, que favorece muito aqui o nosso trabalho. Vamos pro som. Daqui a pouquinho estamos de volta. This is the title track of the very first record. It's entitled Slowly.
think you guys so much, I'll rather you. Então tá aí, Slowly Rot, clássico absoluto aí do Obituary. Já sabe, na descrição tem o link aí do Clube do Ingresso para você fazer parte aí, né, dessa celebração metálica. Mas hoje ainda iremos falar mais sobre o Obituary, porque agora vamos retornar com esse bate-papo aqui com o Julião para falar desse podcast aí que completou 1 ano. Ale, com você, meu amigo. Ufa, que som do Obituary, hein? Bom, vamos lá. E os caras começaram com o Sabá, né? eu ouvi um Sabá agora. É verdade, isso mesmo. Julião, é o seguinte, todo começo de trabalho envolve aquela emoção, envolve aquela empolgação, envolve nervosismo, envolve uma série de coisas. Você está começando um trabalho, você pensa lá na frente na recepção daquilo, né? Você já tem uma pancada de conteúdo feito para público do metal e fora do metal, com pessoas muito inteligentes, com muito conteúdo a se trazer. Agora a pergunta, dentro disso tudo, quando você sentiu que o podcast ia dar certo, que alavancou, que estava indo para frente, que você falou, estou indo no caminho certo? Cara, essa é uma pergunta muito doida. Porque recentemente, inclusive, né, eu tive feedbacks, cara, muito... tanto por comentários, né, dentro de alguns episódios e tal, como pessoalmente, né? Então, isso para mim, assim, cara, já foi um dos maiores sinais de que já deu certo. É só manter a essência do programa, né? Porque o podcast, pelo menos é a minha intenção, e as minhas tentativas sempre serão baseadas nisso, é de manter essa essência, né? O cara sentar aqui, a pessoa sentar aqui, e vamos trocar ideia, sem script, sem nada disso. É o que você falou. Todo mundo tem um conteúdo interessante para trazer. A gente vai tentando esmiuçar esse conteúdo. Então é bacana porque surge do tipo assim, você tá conversando uma coisa tal, séria, aí do nada eu pergunto assim, pô, cara, mas se eu fosse lá na sua casa e mexesse naqueles 200 vinil que você tem lá, o que eu ia encontrar de fora da caixinha? Aí o cara fala, pô, você vai encontrar o vinil como chama? Aquele disquinho pequenininho da vovó Mafalda. Sabe? Então a ideia é de manter essa essência, essa coisa assim, suave, leve, sem polemizar nada, sabe? Sem criar polêmica com isso, com aquilo. É diversão, cara. É diversão. Obviamente que se esse trabalho aqui gerar uma moeda, porra, vai ser bom, melhor ainda, né? Mas a ideia é de manter essa essência. E quando eu sei que isso está acontecendo, é quando alguém faz um comentário para mim lá, ou pessoalmente chega e fala, mano, assistiu alguns episódios de vocês, cara, e, puta, sensacional. E um detalhe que eu achei que fosse demorar um pouco para acontecer, e tá acontecendo, cara, e assim, me pega também de surpresa, tem um pessoal que entra em contato comigo para perguntar como que eu participo, como, né, tem como a gente agendar uma data, pode ser lá para frente, não tem problema, mas eu queria participar porque eu assisti o episódio tal, achei tão legal, cara, puta, eu queria participar, como que faz? Pô, cara, isso para mim já zerei a vida, entendeu? Já fechou o balanço, não preciso posso deixar cair o lápis à vontade, entendeu? Então, cara, é muito gratificante isso, entendeu? E assim, o próprio feedback de vocês mesmo, né? Quando vocês comentam alguma coisa e tal, isso é muito primoroso, cara. Isso não tem... O valor é inestimável, né? Então eu sei que deu certo quando chega nesse ponto, da pessoa chegar em mim e falar, porra, mano, assisti. E mesmo sendo um canal pequeno, a pretensão de ser grande, lá pra frente, se acontecer, fechou.
Mas se não acontecer também, tá do jeito que tá aqui, for aos pouquinhos, tá de boa, cara. Tá de boa, tá de boa. Eu tô felizão do jeito que tá acontecendo aí, da forma que tá acontecendo. E vamos pras cabeças. Vamos fazer acontecer. É isso aí mesmo, passinhos de formiguinha. Ó. Ô, Júlio, É, eu tô acessando aqui o teu canal e eu tô vendo que já tem 42 edições, né? O seu podcast. 42 episódios. Ó. Isso. Inclusive, para quem vai nos assistir no YouTube, eu tô assistindo agora uma entrevista que você fez com o Alessio, né? Que a gente conheceu através da cobertura que fizemos junto, né? Da Horror Expo. Inclusive, ele levou a boneca Reagan do Exorcista, mas eu quero saber, cara. Qual episódio que ficou gravado na tua cabeça, cara? Porque são 42, mas sempre tem aquele que você se lembra com carinho, aquele episódio que você indicaria para alguém conhecer o seu podcast. Cara, assim, para não ser injusto, né, com o pessoal, todos para mim têm um peso enorme de satisfação. Cara, me gerou muita felicidade de fazer desde daquele com menor duração até o de maior duração, né? Mas, assim, até por uma questão de ver sentado aqui na mesa e eu falar, caramba, cara, eu era meio moleque, vamos dizer assim, quase da mesma idade dos caras, e eu já tava ouvindo alguma coisa dos caras. E quando eu ouvi, eu comentei isso com ele aqui, eu vou falar quem é. Eu comentei com ele e falei, cara, eu fiquei aqui antes de você chegar, e eu fiquei aqui pensando, falei, mano, os caras vão estar sentados aqui na minha frente, velho. E eu escutava os caras quando eu era moleque também, tanto quanto eles na época, né? Que foi o Maurício e o Diego do Antares, né? O Diego, recentemente no Antares, que já faz um tempão que tá, né? Mas o Maurício tá na safra lá atrás já, né? Então esse foi, assim, por ter acompanhado o trabalho deles lá atrás, isso foi para mim, foi bem, assim, impactante, cara. Eu falei, puta, mano, não acredito que isso tá acontecendo. Saca aqueles sonhos que você não imagina que vai ter e tá sendo realizado naquele momento? Com certeza, todos os outros que vieram e todos os outros que virão serão hiper fodas, assim, pra mim, cara, sempre. Mas esse por uma questão atemporal, sabe? Me trouxe uma recordação legal. E outro, que foi muito recente, foi o Mano Joker, cara. Esse sarcófago. Porra, quando o cara ele me passou a mensagem, quando eu olhei, sabe quando você fica, tipo, uns 10 segundos que o Tico e o Teco não começa a não bater certo, você fala, Não, sabe? E aí, cara, quando eu entrei em contato, eu falei, mano, puta, cara, com certeza. E aí ele veio, rolou um papo, puta, mano, sensacional, o cara, gente fina pra caramba. E esse também marcou porque tá lá, né, enraizado lá atrás, escutamos pra caramba, bicho, sarcófago, quem nunca, né, mano? Quem não é do underground que não conhece sarcófago, bicho? Então isso pra mim teve um peso muito, assim, essa essência, sabe, nostálgica, me pegou, assim, sabe? Mas o restante do pessoal que veio, mano, puta, cara, todos eles foram sensacionais, tanto do underground quanto fora dele, da cultura pop, né? Então acho que esses dois, assim, se for para pontuar, seria esse por causa dessa questão mais nostálgica, de lembrar que eu via lá atrás, sabe? Com uma certa frequência até. E aí você vê o cara na sua mesa, você fala, mano, isso aí já tá valendo, né? Você, Steel, você também, o Ale, cara. Vocês têm o canal de vocês, tem uma relevância gigantesca no underground, cara. E tem vocês aqui. O Power Trash Devil eu já assistia. Nunca imaginei que um dia você tivesse sentado aqui na mesa. E você já veio 2 vezes, hein? Uma para a honra, né? O Ale já veio também. O Ale tem umas histórias muito loucas aí que talvez a gente, né, fale aí na frente aí, mais pra frente. Mas, cara,
Vocês são formidáveis também. Então foi 2 pontos essenciais para mim, dessas viradas de chave que andou acontecendo aqui, principalmente o Steel quando veio, foi o estopim, né, do pessoal underground, né, aí todo mundo começou a ver, começou a acompanhar, entendeu? E acho que é isso, cara, é isso. Então, é todo mundo, mas teve aqueles 2 lá, né, Antares e Mano Joker como banda Uganga, né, mas sendo um ex-sarcófago, pra mim foi de piar, assim, ficar arrepiado. Posso fazer um breve adendo? Aproveita que você quer falar e fala o que você ia falar e já dá andamento na tua pauta. Sim. Não, eu ia fazer um breve adendo, assim, que eu lembro até hoje, eu vou contar aqui, hein? Não combinei com o Steel. Julião, eu lembro quando o Steel foi no seu podcast e falou pra mim, Ale, eu fui num podcast, cara, que sensacional. Eu não vejo a hora de voltar de novo. Você tem que ir. Aí é bom, hein? Foi o primeiro, pô. O primeiro a gente nunca esquece, né, cara? A gente fica todo bobo. Ele falou, nossa, fiquei com vontade, o lugar é grandão, o Júlio é da hora. Você precisa. Eu falei, cara, será que eu vou ter o privilégio? Aí depois de me chamou. Você faz mano, pô, sensacional, velho. Só fazer um comentário, Ale, se você me permite, né? É muito fácil, cara, entre aspas, né? Eu abrir a minha câmera aqui e fazer uma live. Mas, cara, eu fico imaginando a responsa que o Júlio tem, cara, de estar com a pessoa ali, agendar tudo para aquela pessoa estar ali, cara. É uma responsa antes, durante e depois, cara. Porque se der uma coisa errada, tem até uma pergunta sobre isso, eu vou deixar para ele responder. Você é louco, cara. É até frustrante, mas é diferente, cara, você tá no podcast. Então, você que tá aí ouvindo, que nunca foi, se prepara que um dia você pode estar sentado aí, ó, de frente com o Julião aí. Não, com certeza, se depender de mim, tá aqui. Comigo mesmo. Deu 5 falhas de energia elétrica, a gente seguindo firme. Não importa. Puta, perrengão, cara. Mas segura aí, que eu quero saber dos perrengues mais pra frente. Só essa pergunta aí, Ale. Porque esse aí foi um dos vários que teve aqui. É verdade, deixa mais pra frente. A pergunta que eu vou fazer é o seguinte, Julião. Você citou agora há pouco, né, como você começou a entrevistar lá atrás as pessoas, como era no começo e como está hoje. Está totalmente diferente, você evoluiu, você aprendeu a lidar com convidados, você aprendeu um vocabulário, você foi evoluindo. E então, eu queria que você falasse desse ponto. Cara, qual é a evolução que você sentiu nisso tudo? Cara, assim, eu nunca estive do lado de cá fazendo entrevista, né? Eu sempre fui o cara da câmera, captando a imagem. Então não fazia muita ideia, né? É o que eu falei, do primeiro episódio que você pegar e assistir, e você ver o último, você vai ver que teve uma evolução enorme. Eu tô muito mais solto, aquela coisa toda. Mas a evolução ela é diária, ela é uma constância, né? Isso não tem nem o que não tem nem o que falar. Isso todos os dias acontece alguma coisa nova, né? Vocabulário, cara, sim, aprende alguma coisa assim. Mas eu sou muito assim, muito eu mesmo, né? Minha esposa ainda ela fala assim, tem muito, você fala muito né. Tem uma outra palavra que eu acho que até falava bastante, eu até cortei que eu já esqueci dela, né? Mas assim, aquelas coisas que você fica repetindo muito, né? O né aparece bastante, né? Mas assim, uma aprendizado constante. Uma coisa que para mim ainda se mantém desde o primeiro até hoje, com você, com o Steel vindo o dia que vier, é a ansiedade antes de começar o programa efetivamente. O cara vamos supor, marcamos para as 8 horas da noite. 7 horas eu já tô rodando aqui dentro do salão, já tô indo lá pra porta, fico lá na porta olhando, aí olho no WhatsApp, olho no relógio para ver se tá tudo ok, se o cara tá mandando alguma mensagem dizendo, tô chegando, eu fico nessa paranoia, assim. Essa é a ansiedade que isso é desde o comecinho, cara. Isso não muda, não. E também não tô fazendo muito esforço para mudar também, não, entendeu?
Eu tô vendo aqui a entrevista que o Julião fez com o Jason Voorhees, cara. O Jason oferecia água pra ele, eu esqueci que ele não pode com água, né? Nossa! Até com o Jason, cara, o cara é quinta série. Não tem jeito. Total, quinta série. Cara, quinta série é o que mais tem aqui, mano. Quinta série é o que tem. Isso que é bacana. Mas, Júlio. Ih, caiu, Júlio. Espera aí que ele daqui a pouquinho volta. Vou voltar a falar aqui sobre o Obituary. Eu mandei aqui mensagem no WhatsApp dele. E assim que ele voltar, a gente coloca ele novamente na tela. Bom, como eu falei, né, o Obituary aí tá de volta ao Brasil, será uma turnê, mas o evento que estamos falando hoje aqui é o Overload Beer Fest, que vai ser agora, dia 21 de fevereiro. Estamos gravando esse programa no meio da semana aqui, no dia 5, né? Vocês estão ouvindo aí no dia 8, dia 8. Então, dá tempo ainda de você se agendar para estar nesse show lá no Carioca Clube. Vamos com mais um som, mas eu queria falar uma curiosidade, meu. Quem é fã do Obituary sabe, mas duas curiosidades. A primeira, o Julião voltou. Vou te introduzir aqui, Julião. Daqui a pouco a gente retoma a entrevista, que a gente agora vai com o Obituary de novo. Tá. Mas, duas curiosidades. A primeira, que o vocalista, né, o Donnie Tardy, ele é irmão, né? Aliás, o Donnie Tardy, baterista, é irmão aí do vocalista Johnny Tardy, né? E a outra curiosidade é que a capa, não sei se o Ale já sabia, essa arte de capa aí, do Kills of Death, diz aí a história que era para ser do Sepultura. Você sabia disso, Ale? Olha, sei de muita coisa, mas essa eu não sabia. Novidade para mim total. Isso Rapaz, mesmo. Diz a história que esse artista, ele fez essa capa aí para ser do álbum que seria o Beneath the Remains na época, né? Que foi a época que a banda tinha assinado com a Roadrunner. Só que passaram a capa pro Obituary. Provavelmente seria ali o medalhão, né, da gravadora. E no fim, o Sepultura também não saiu perdendo, que para mim a capa tanto do Kills of Death como a do Beneath the Remains, cara, são excelentes capas aí. Mas vai com curiosidade aí, que essa capa era para ser do Sepultura. Não da forma que tá aí, né? Mas uns detalhes aí era para ser do Sepultura. Vamos de som? Eu separei aqui um dos sons mais emblemáticos que pegou muita gente de surpresa, que é o cover do Celtic Frost para Circle of the Tyrants, né? Que tem nesse álbum aí. Então vamos com esse som, daqui a pouquinho a gente retorna aqui para falar mais aqui, fechar o último bloco, pelo menos aqui na rádio, com o Julião do canal Idea Creator Cast. Ele vai dar dica para você que tem vontade de ter o seu podcast e também falar sobre o futuro, né? O que vem para o futuro aí, quem sabe ele dá um spoiler do que vem pela frente. Então vamos de som, daqui a pouquinho estamos de volta. Vamos agora, deixa eu ver aqui... Bora lá, vamos com Obituary, com aí o tributo, né, ao Celtic Frost, e daqui a pouquinho estamos de volta. Vamos pro som. Years ago, we played the shit out of some old Celtic Frost, yes! Oh.
drop the blood, all what there remains is the bitterness of delusion. The circle of the tyrant's mouth. The immortality of the god sits at their side as they lead the world behind. Reach the jewels clear. The circle of the tyrants now. Days and count. The sea will rule. The blood is there. A crown of gold. Your head will survive. The tyrant mercer. You carry the will as the morning is near. I sing the balance, victory and defeat. I hear the knell of frozen mystery. Your head will survive. The tyrant mercer. You carry the will as the morning is near. Então tá aí, Obituary em sua tour aí, trazendo aí na bagagem o clássico Kills of Death que vem aí ao Brasil. Prepare-se aí para uma aula de Death Metal. Na descrição tem aí o site do Clube do Ingresso para você adquirir aí de forma tranquila. Se você não tem o valor inteiro, você pode parcelar, mas não perca a oportunidade de ver esses dinossauros do Death Metal, porque vai saber se retornam. Em falar em retornar, estamos aqui com o nosso amigo aqui, Julião, do canal Idea Creator Cast, e eu quero perguntar para o Júlio. Júlio, qual a dica que você dá para quem está nos assistindo, escutando, que tem vontade, cara, de futuramente, sei lá, ter um podcast, seja ele de metal, cultura pop? Fala qual a dica a principal, as dicas, né, que você daria para quem vai começar. Cara, a primeira dica que eu daria é o seguinte: toca o pau, mano. Toca o pau. Tá com vontade de fazer, vai lá, mete as caras, vai errar pra caramba, entendeu? Vai dar perrengue pra caramba, né? Como eu tive vários aqui, eu tô tendo agora aqui, com o navegador fica tirando eu do ar aqui toda hora. Então é assim, acho que o principal é você ter parcimônia com o negócio. Eu falo, cara, isso é só o começo. Então, tocar o barco mesmo, começar a fazer,
você vai errar, você vai moldando, né, de acordo com... Quando dá para crescer um pouquinho, você vai lá, cresce um pouquinho. Se não dá também, não fica desesperado. Não, eu tenho que achar uma mesa melhor, eu tenho que arrumar uma mesa melhor. Cara, começa com o que você já tem, se não tiver um básico, não precisa sair, sabe, fazendo das tripas o coração para montar um podcast. Até porque depois você vai ver que o negócio é tão natural que você fala, pô, poderia ser até um pouco mais simples, né? Poderia, mas se dá para você mudar um pouquinho mais, melhorar no microfone, melhorar numa mesa, fechou. Mas sem estresse, não vai fazer com estresse não. E assim, manter a sua originalidade, entendeu? Não tentar ser pastel, porque pastel é tudo igual, né? Às vezes muda o recheio, às vezes nem o recheio muda, né? Então, não tentar ser, pelo menos da minha parte, eu tento todas as vezes, cada vez que eu sento na mesa aqui para pensar em alguma coisa, é tentar não virar um pastelão. E ter sempre essa mesma essência, essa originalidade, né? E deixar sempre o convidado... porque o convidado chega aqui com ansiedade também, tá? Chega meio nervoso aqui também. E é você tranquilizar. Você fala, não, fica de boa. Tá de boa, entendeu? Às vezes aqui, é que agora eu mudei um pouquinho a estrutura, mas vou voltar de novo. As bandas, principalmente, quando elas chegam aqui, o pessoal do Underground chega aqui, ele já dá de cara com uma TV aqui passando uma parte do show dele. Sabe, um clipe dele, ele já, puta, mano, já fica em casa. Ele fala, putz, ó a recepção. E é besteira, cara, é bobeira, entendeu? Que você pode fazer. Então, isso é originalidade, entendeu? É você tentar fazer as coisas assim funcionar da forma mais simples possível e fazer bem feito, né? Mas a originalidade e parcimônia metal, né, mano? Metal não tem jeito, né, cara? A corda quebra, você toca sem corda mesmo, vai embora. E dando andamento agora para você aí, ó, que prestigia aqui o canal da Dark Radio, vamos dar continuidade a esse bate-papo. E eu quero saber, Ale, sua pergunta, porque a minha eu vou deixar por último. Ai, que medo, que medo. Também. Se a minha já vai ser cabreira, fico imaginando no estilo. Bom, é o seguinte, a gente estava falando agora há pouco, né, sobre perrengues, né? E você citou aqui as quedas de energia quando eu tive aí, por exemplo, né, você agora mesmo para participar que teve alguns problemas para se conectar com o computador. Você consegue tô tendo, tá caindo aí o sinal toda hora. Mas está perseverando. Você consegue elencar aí, assim, no decorrer do canal, assim, os mais memoráveis que você colecionou aí? Pô, cara, pra quem não conhece, eu sou o rei dos perrengues, tá? Vamos começar por aí. Perrengue comigo mesmo. O Steel passou perrengue comigo na Horror por causa de áudio. Eu ia falar isso agora, não especificamente da Horror Expo, porque você já tinha problema com áudio, né? Você comentou. Pra caramba. Cara, acho que a primeira foi a que mais me deu... Cara, pensei que eu ia ter um treco aqui no estúdio. Eu terminei a entrevista, quase 3 horas de entrevista, e eu brinquei com o convidado. Falei assim, agora eu vou... Não vai embora ainda não? Que eu vou assistir um pedacinho aqui, um pouquinho do começo, um pouquinho do meio, um pouquinho do fim, para ver se gravou. Tudo bem? Aí ele falou, não, mano, tudo bem. Se der problema, a gente grava de novo. Cara, já era tipo 11 cacetadas já. Aí eu falei, não, rapidinho. Cara, quando eu entrei no meu arquivo, porque as câmeras, eu gravo separado, em arquivos separados, justamente para ter a condição de fazer a troca de câmera. Só que o OBS ele grava um arquivo matriz com as 2 câmeras junto, né? Mais ou menos parecido com o que você está vendo aí, né? E aí, meu irmão, quando eu fui ver, o meu arquivo tinha gravado só 30 minutos. Nossa! E o arquivo do cara tinha gravado 2 horas e cacetada, que é o certo, né? E aí, pra falar pra ele, mano, deu pau.
Aí ele falou, você quer gravar de novo? Eu falei, não, mano, eu suava em bicas aqui. E aí eu peguei e lembrei desse arquivo. Falei, não, peraí. Aí eu vi o arquivo e falei, não, cara, tá beleza, eu vou conseguir resolver. Aí no dia seguinte eu comecei a fazer, falei, deu certo. A outra foi que eu tinha um convidado para chegar aqui no domingo às 18h30, mais ou menos. E aí eu conversando com ele de manhã, eu falei, cara, tá tudo certo, eu tô indo pro estúdio agora só pra fazer os testes finais e eu te espero à noite. Fechou. Cheguei aqui em casa, eu moro perto aqui, né? Deu um pico de luz em casa. E aí, fechou, tudo bem. Cheguei aqui e liguei a máquina. E a minha câmera, nada de ligar. Minha câmera, nada de ligar. Só ligava no convidado. Eu falei, mano, não é possível. Aí, fiz todos os testes possíveis, cara. Minha câmera tinha queimado com esse pico de luz que deu. Entendeu? E aí, o que aconteceu? Eu desesperadamente entrei em contato lá com o Mercado Livre e tal, vi a loja que entregava no mesmo dia e fiquei rezando para que entregasse antes do cara chegar, entendeu? Aí a câmera chegou, passou uns 20 minutos, o cara chegou. Essa foi outra. A outra foi que eu estava aqui com o convidado e eu gosto das coisas tudo bem ordenadinhas, assim, sabe, arrumadinho, os fios, tudo juntadinho, bonitinho e tal, com aqueles administrador de fio, sabe? Fiz tudo bonitinho. O cara chegou, começou o negócio aqui. No meio do baracobaco, eu dou uma bica no fio, e só que o fio tava tudo junto um com o outro, caiu as duas câmeras, caiu o softbox. É o Chaves. Cara, o estúdio veio pro chão, velho. Aí quando eu me dei por conta, o convidado tava segurando um softbox aqui, a outra câmera aqui, eu segurando a câmera de um lado e o softbox do outro. Então, mano, só vendo, velho. Só vendo. O que mais? Mano, teve... podcast é embaçado, cara. Olha isso. Cara. Mano, é embaçado pra caramba. E aí teve uma outra também, mano. Essa eu fiquei chateado, porque, tanto que eles vão voltar agora, mês que vem já volta de novo, que é a banda Justabelli. A gente gravou aqui quase 3 horas de programa. E a gente, né, empolgadão aqui, conversando, pá, legal. Aí eu fui testar, porque depois daquele episódio, que tinha gravado só 30 minutos, eu tô vendo todos agora. E aí eu olhei assim e falei, nossa, o áudio tá um pouquinho esquisito. Mas acho que é meu ouvido, né? Tudo bem. Fiquei meio cismado. No dia seguinte, cheguei aqui, mano, acordei 5 horas da manhã, 5h45 eu tava aqui. Aí fui ver, mano, eu tinha perdido o áudio da entrevista inteira. Porque minha mesa tava morta, segundo o técnico, ele falou assim, ó, ele tava testando no dia seguinte, e aí ele falou assim, a sua mesa está morrendo, morreu. Foi sério, cara. Ele falou, sério. Sua mesa, todos os canais foram pro espaço. Eu falei, caramba, mano, sério? E aí tive que conversar com os caras de novo, falei, mano, não vai pro ar, vou ter que remarcar, só que a minha agenda, ainda bem, cara, que tá circulando bastante, o pessoal eu tô conseguindo marcar bastante, o pessoal tá entrando em contato, né? Então, agora, já tô com a agenda de maio fazendo. Tô em meados de maio já, entendeu? Então já tem bastante gente marcada pra vir, né? E, cara, esses perrengues doidos que dá aí, cara. Deixa eu lembrar de outro aqui. Com certeza tem mais. Com relação a áudio, tem de porrada. Entendeu? Tem de porrada. Já uma banda ia vir pra cá, Cruzador Fantasma, que você fez uma cobertura lá na Woodstock, Ale. Os caras são fantásticos, velho. Puta banda. É uma banda de hard heavy com geek, cara, com nerd. Os caras vêm todo paramentado, é muito louco, mano. É bom pra caramba. Né? Até com mascote aí, né? Vem com mascote, mano. Puta, é muito louco, cara. Eu fiz até uma introdução no início do vídeo como se eles estivessem invadindo pelo hiperespaço para chegar aqui no estúdio. Ficou um negócio muito doido. Essa cena aí que você tá mostrando. E aí, cara, no dia da gravação, a minha máquina queimou a fonte. Aí depois disso tudo, mano, eu falei, agora eu vou ter que investir num no-break, sem meio que poder, assim, sabe? Aí comprei um no-break, agora, pode cair um raio aqui que eu não tenho experiência, entendeu? Pelo menos não tô tendo, né? Até agora não. Mas na minha mesa tá querendo dar uns pipoquinhos aqui que eu já tô ficando meio esperto já. Agora, né? Cachorro mordido por cobra, mano, tem medo até de linguiça. Estamos acompanhando aqui pelo lado, né?
o Cruzador Fantasma, né? Que é uma banda pouco conhecida ainda, né? Mas o pessoal fala que eles tocam um heavy metal bem tradicional mesmo. Eu não conheço, não sei se tem material gravado, mas os caras têm muito uma legal. originalidade, né, cara? É bem original, cara, é bem diferentão, assim. Esse mascote dele, mano, soltando essa fumaça pela boca aí, tem umas luzes dentro do capacete, meu, o negócio é bem... E todos eles têm um aparato que acende, apaga, fica piscando, sabe? Puta, é show de bola, mano, eu curto pra caramba essas coisas, assim. Os caras parecem que vem de outro espaço, do espaço mesmo, de outro planeta, assim, muito louco. Essa banda seria perfeita, Julião, para uma Horror Esp, hein, cara? O que você acha? Pra caramba, velho, pra caramba. Ô, Julião, aproveitando, o que podemos esperar do seu podcast, né? Porque não estava aqui nem na pauta, mas como estamos com essa mais meia hora aí, agora já passou uns 16 minutos, 6 minutos, desculpa. Aproveita, cara, fala dessa mudança, né? Porque aos pouquinhos você foi estendendo o bracinho aí, como você costuma brincar, o bracinho do Deadpool, e trazendo bandas de metal, né, cara? E tá crescendo, tá crescendo. Até que você brinca comigo aí, tá me chamando de Steel Prophet, vamos cobrar direitos autorais, porque existe a banda. O profetinha. Mas em termos de banda de metal, cara, o que você tá buscando que você não levou ainda, que você pode... revelar um spoiler aí? Cara, na verdade, até já trouxe 2 convidados que fazem isso, né? Que é o cosplay, né? Eu tô querendo dar abrir um pouco mais o espaço para essa moçada, cara, porque você vê lá na Horror Expo, a gente fica absurdado de ver os cosplays. Você viu o cosplay lá do Pennywise, cara? Que eu já conversei com ele, e ele falou que porque ele acho que é do Rio, se eu não me engano, ele estando em São Paulo, ele dá um toquezinho, a gente tenta alinhar para ele vir, entendeu? Porque ele tem toda aquela dificuldade lá, né? Que demora pra caramba pra fazer, né? As maquiagens. Mas isso seria um outro bracinho, vamos pôr assim, que eu gostaria de abrir para dar uma acentuada na mostragem desse pessoal, assim, sabe? Porque o pessoal também merece, mano. O pessoal se empenha pra caramba pra fazer aqueles cosplay lá, viu, meu? E da parte do metal, mano, é o que eu falei pra você, tá aberto já, né, o bracinho já tá meio crescidinho, mas pro underground como um todo, né, então, você vê, eu já trouxe vocalista de banda pós-punk, já trouxe o Saldanha, que é da Reverendo Frankenstein, é uma banda de psychobilly, psychopunk, né, já tenho tido contatos também com outros estilos, né, cara? Tá vindo aí, cara. Obviamente que no underground a grande maioria tá, assim, que eu tô conseguindo contato e o pessoal tá entrando em contato, é o pessoal do metal mesmo, né? Do thrash, do death, né? Ontem mesmo eu tava conversando com a vocalista da banda Akuan, que é uma banda de black metal com tema indígena, né? Pô, legal pra caramba, mano. E aí já tá marcado, vai vir também, né? Ó, só pra você ter uma ideia, posso dar spoiler aqui? Pode dar spoiler? É o que eu queria. Ó, né, depois do Mano Joker, agora tá pra vir Death Razor, né? Antes deles vai vir, domingo agora vem o Sacrifix, né? Sim. Sacrifix, Death Razor, o Order to Kill, o que mais? Ô, Júlio, desculpa te atrapalhar, o Order to Kill lá de Fortaleza? Poxa, sensacional, cara. Eu entrevistei eles aqui, cara, no canal. Eu tô até com o CD deles aqui pra resenhar, cara. Eles vão passar aqui, cara. Eles vão dar uma passada aqui. A gente vai fazer um programa aí de 1h45, 2 horas, né? Porque eles também vão estar corrido para voltar, talvez, né? A questão da viagem e tal, né? Então a gente conseguiu armar um horário para eles vir também, né? Bacana. A Armadilha tá lá na frente um pouquinho, já falou que vem, mas aí vai dar só uma confirmadinha mais pra frente mesmo. E, cara, ontem eu consegui adivinhar quem, né? Cemitério. Falei com o Hugo e ele falou, mano,
Tamo junto, vamos fazer essa porra aí. Cara, e o Justabelli que vai voltar por causa da zica que deu no áudio, né? Então ele vai estar. E a The Domination também. Vai vir. The Domination. A Renata lá com a Batera, acho que vem. Não me recordo agora. Mas então, assim, pessoal, você vê. Volta o vídeo aí, né? Anota na agenda aí para não perder nenhum episódio, porque só lembrando, vai ter aí lembrando que a gente grava ou às vezes de segunda ou domingo para sair no próximo sábado. Então, todo sábado às 18, pelo menos essa é a pretensão do canal. Todo sábado às 18 tem um episódio novo, independente de ser underground ou não, né? Mas já tem um pessoal de quadrinhos também que já tá tudo certo para vir também, né? Tô esquecendo de mais um aqui, mas eu não, talvez até o final do programa eu lembro aí, né? Mas pode ser que, cara, a ideia é de fazer mais conteúdos como esse e também resenhas, cobertura de evento, cara. Eu quero, né, fazer mais um pouco de cobertura de eventos dentro do setor geek, né? Porque do metal, cara, já tem esses dois aí. Esses caras aí tá louco, os caras já cobrem tudo, mano. Os caras é feriado. Os caras cobrem qualquer hora, mano. Qualquer hora os caras estão. Dá 3 horas da manhã, os caras estão dentro de um evento cobrindo. Então não dá nem para concorrer com isso. Entendeu? Então a ideia é fazer assim, fazer mais resenha. Eu tô com uma resenha, que é a resenha Trash, que por causa de tempo, de agenda, eu não tô conseguindo sentar para fazer um episódio aqui de um filme. Mas a ideia é de retornar com a resenha Trash e criar mais algumas resenhas, né? E aí ia te cobrar, cara, que eu sinto falta dessas resenhas de filme trash, porque ninguém fala, né, cara? Então na verdade vai meio que começar de novo, por causa de um start que eu vou fazer aqui com um convidado, que a gente vai fazer uma espécie de uma edição especial piloto, mas não que ele vai ficar retornando todo mês e tal, mas a gente vai fazer um trabalho só de filmes trash. Ele vai falar sobre 6 filmes e eu vou falar sobre 6. E em cima disso, eu vou pegar como que foi esse conteúdo e talvez fazer algumas mudanças no Resenha Trash. Fazer o Resenha Trash um pouquinho mais encorpado, com cara de podcast mesmo, entendeu? E às vezes com convidado, às vezes sem, né? E as edições especiais, cara, porque eu gosto pra caramba de edição especial. E eu trato edição especial como? Por exemplo, vamos supor que o Ale vem aqui e fala, Julião, eu queria mostrar os meus 50 LPs mais raros do planeta. É uma edição especial para mim, entendeu? Então, por exemplo, o Romanelli, que é guitarrista dos Zumbis do Espaço... Ô, Júlio, fazer uma brincadeira de quinta série. Vale Júlia Greças? O filho de Magal? Cara, olha, tô pra te dizer que vale, viu? Tô pra te dizer. Desculpa, eu não poderia deixar passar isso. Porque você fez aquela vinhetinha minha de estilo lá no grupo lá, né? Que você fez um disco que a gente ia lançar. O Areio fez eu igual o milionário da dupla lá, Milionário e José Rico, pô. Isso, Cara, a minha esposa falou assim: você conseguiu ficar mais de meia hora só pensando nessas músicas, que eu criei aquelas músicas que não tem nada a ver, né? Ficou da hora. Aí eu falei, não, eu tenho que encher o saco dos caras. É muito quinta série, mano. Então, por exemplo, a edição especial pra mim, o Romanelli, o Rafa Romanelli, que é guitarrista dos Zumbis do Espaço, ele já veio 2 vezes aqui pra falar das bandas que ele toca, e também ele veio fazer uma edição, aí sim, especial, porque ele fez a tatuagem. Eu vi, cara. A tatuagem. Você viu? Vi, a tatuagem do lobisomem. Ele fez aqui e a gente fez o podcast conversando de filme trash, de filme só rachando o bico, e o cara tatuando. Isso pra mim é uma edição especial. E eu acho que nem deve ter um podcast que já fez isso aí. Entendeu? Eu nunca vi. Não? Já viu, Ale? Não, tatuando, conversando, só vi no Idea Creator Cast. Eu também nunca vi. Aí eu falei pro cara, topa? Ele falou, porra, vamos embora. E vai rolar um outro ainda, tá? Vai ter um outro podcast aí tatuando também, só que aí vai ser aqui, ó. Vamos ver. Aí, ó, é isso aí.
Cara, muito bom, cara. Eu curto pra caramba, velho. Curto pra caramba, tá de bom. Então, assim, pro futuro, vamos pôr assim, né? O futuro a gente nunca sabe, né? Como que vai ser. Mas a minha pretensão é de trazer conteúdos conteúdos novos, né? Melhorar o que já tem, né? E criar umas parcerias aí, como vocês aí, né, cara? Pô, igual a gente fez aqui, né, Steel? Aquela cobertura da Horror Expo, fizemos aqui, puta, ficou da hora. O Ale também, se tiver uma ideia maluca aí, mano, é só jogar na mesa, a gente senta, conversa. Vira tudo edição, pra mim, é tudo edição especial. A gente se viu no Outstock também, Júlio, você deu uma palavra pro canal lá, lembra? Sim, no Outstock, exatamente. No Outstock também. O Cruzador Fantasma. Foi nesse dia mesmo. Ao lado aqui eu tô colocando o vídeo, né, do Rafa, do Rafael Romanelli fazendo a tatuagem no Julião. Cara, esse vídeo do cara tem que merecer um marketing em cima, cara, porque o Julião, ele não para de falar. Você vê que ele, não sei, isso é bom, não ruim? na pele dele, mas só se ele é um ótimo ator aí, cara, porque o cara tá tatuando ele de boa, cara. É um ótimo marketing aí pro Rafael, cara. Sim. Não, o cara é bom, velho. O cara é bom. Na mão, mano, aqui, ó, não tem músculo, cara. Isso aqui dói demais. Eu pensei também, não falei nada, mas eu pensei nisso, a naturalidade que o Júlio desenvolveu ali. Ele tatuando ali. Eu acho que o Júlio cheirou muito incenso aí da esposa dele. Eu cheguei pra ele só de eu ver já tá doendo, cara. Eu tenho tatuagem, mas eu sofro. Teve uns momentos aí que eu falei pra ele assim, eu posso sair agora pra chorar um pouco? Tem edição aí, hein, Ale? Mas o Júlio se segurou porque... Tem os caras que assistiu e eles me perguntam ao vivo, assim, né? Quando encontram, e falam assim, mano, você não chorou, não? Você não deu uns gritos? Eu falei, não, mano, tatuagem, de boa. Mas na mão, mano, na mão dói, viu, cara? Dói legal, cara. Olha aí. Não é fácil, não, meu. Mas convido a vocês que estão assistindo, depois assistir na íntegra. Acessa aí o canal Idea Creatorcast. Bom, vamos aqui continuar com a programação, porque como o Júlio mesmo falou, né? A gente faz cobertura até 3, 4 horas da manhã, estamos nas casas de shows. Já teve evento de eu estar no bairro do Pinheiros, o Alê num canto. Tu lembra, né, Alê? Sim, lembro. E eu em outro, cara. Pra você ver como São Paulo tá de show. E esse show aqui, provavelmente, foi o primeiro show de 2026. Eu não estive, mas o meu colaborador aí, o Diego Vieira, que tá em todas aí, filmando, tirando foto, ele esteve lá. Foi das bandas Cynic e o Imperial Triumphant. Vou falar um pouquinho sobre o Imperial Triumphant, que é a banda que menos é conhecida, mas deixa eu colocar um vídeo aqui, porque chama a atenção, é a estética da banda. Para falar a verdade, depois que o Caveira Velha, né, o Alan, começou a divulgar, eu comecei a acompanhar ali através do Spotify, e a banda já antiga, de 2005, eu gostei mais dessa banda que do Cynic, porque eu não sou muito fã de technical death metal, né? Então eu gostei mais por conta da estética. Eles misturam black metal com death, para vocês terem ideia, eles misturam black metal, death metal e jazz, cara. Jazz fusion, cara. É uma loucura, mas tem sentido. Deixa eu rolar aqui um trechinho para vocês ter a opinião de vocês, que eu quero também. Ó, essa apresentação é exclusiva aqui pro canal da Dark Rádio.
Então aí ao lado, estamos com a banda aí americana, o Imperial Triumphant. Falar um pouquinho sobre eles, que são um pouco desconhecidos, né? Eles iniciaram a carreira em 2005 lá em Nova York, que é a cidade originária da banda. O estilo é esse aí, é black metal, extremo mesmo, né? Dá para perceber pelos guturais do vocal. Tem ali umas passagens death metal, eu avaliei através do Spotify, mas tem passagens de jazz fusion, meu. A sonoridade tem essa dissonância, né? Traz uma atmosfera. E a estética é bem teatral, cara, né? Um visual meio que chama a atenção. Mas eu quero passar para os amigos aqui. Ale, o que você achou, cara? Pelo menos aí do som. Curtiu? Curti. Imperial Triumph, curti sim. Realmente eu acho que pega pelo trecho que você passou mais pro black metal, e essa sonoridade que tende pro jazz aí é para dar um ar sinistro ao som, na verdade, né? Nem é para mostrar muitas variantes, assim, pelo que eu percebi. É muito sinistro, é pesado, gostei sim. Parece ter umas camadas bem interessantes. Eles já têm álbum lançado, Steel? Tem já desde 2005, né? Eles estão na estrada e é o que você falou, cara. Traz o black metal, traz essa estética que chama bastante atenção mesmo. Eu encorajo o pessoal a escutar, porque é uma banda experimental, né? Para quem tá de saco cheio de bandas que copiam umas outras, de vez em quando é legal você conhecer algo novo, né? Até para ensinar o ouvido, né? Sair um pouquinho da caixinha. Esse show aí foi na Burning House, que é uma casa que tá crescendo pra caramba aqui em São Paulo. Muitos shows estão acontecendo lá. Lotou, cara. Foi o primeiro show, né, de banda internacional aqui em São Paulo. O pessoal foi mais por curiosidade também para ver o Cynic, né? Mas eu gostei, assim, por ser uma banda diferenciada, né? Julião, quer falar alguma coisa ou quer que eu rolo mais um trechinho aqui? Não, pode rolar, mas, cara, eu curti, eu achei da hora, cara, essa estética aí, né? Os caras têm uma presença de palco bacana, né, cara? Então dá pra você curtir aí de diversas formas aí, né? Essa questão da ambiência que você falou, né? Como você deu um corte, me lembrou assim, aquele negócio, você tá quietinho, aí alguém vem e fala, e você se assusta, né? É meio isso, né? Cara, curti, cara, e os caras parecem mandar bem pra caramba, hein? Eu curti. O baixista tá fazendo um solo aí, ó, o instrumento dele cheio de luz. E uma curiosidade, né? O Ale perguntou, né, se eles tinham álbum gravados. Cara, tem uma porrada de álbum gravado. E por curiosidade, Ale, o último trabalho conta com o baterista Dave Lombardo, aí, participação especial. Ex-Slayer aí. Cara, olha isso, ó. Esse trompete, pelo que o Diego falou, foi um dos momentos mais inusitados dessa apresentação, foi essa parte aí, ó. Vamos ver. Ele tá tocando, solando, e tá trazendo isso aí, esse diferenciado, como se fosse um teatro mesmo, né? Nossa. Bacana, meu, bacana. Daqui a pouco vocês vão conferir aí na íntegra, porque agora eu quero falar da banda que o pessoal mais conhece, que é o Cynic, né? Deixa eu rolar aqui um trechinho aqui do Cynic, que é um dos percussores do Technical Death Metal, né? Para quem curte aí a carreira do Death, tem integrante aí que passou pelo Death, né?
aí o Cynic, que é considerado, como eu falei, uma das percussoras, né, do death progressivo ou technical death metal. Ela foi formada ali no início dos anos 90, né, pelo guitarrista e vocalista o Paul Masvidal, que chegou a tocar no death. O gênero é esse, eles misturam o death metal, a técnica e partes progressivas, partes também com jazz, fusions, umas atmosferas meio espaciais aí, e é uma das grandes bandas do technical death metal. Bom, álbuns importantes da carreira da banda, primeiro álbum, né, o Focus de 2000 não, o Focus de 1993, que é um clássico aí do death metal progressivo. Álbuns como Traced in Air, de 2008, Carbon Biased Anatomy, de 2012, e o último álbum que eu cheguei a ouvir na íntegra é o Refocus, de 2023. E essa banda, meu, tem um legado, cara, ela é uma banda muito grande, né, para quem curte esse progressivo death metal. Mas eu quero perguntar para aqui, para a bancada, conhecia, Lê, o som do Cynic, que é ao lado do Sados, do Pestilence, essas bandas que prova que death metal não é só barulho, meu amigo. O Cynic eu conheço, sim, eu tenho um CD aí, uma vez eu comprei uma leva de um colega meu, de CDs dessa linha de techno death metal, né, e o Cynic veio, é bacana o som, é bacana. Só o Pestilence, o primeiro LP com Sumo Impulso, é brutal. Aquilo ali, pra mim, é totalmente brutal mesmo. Aí depois eles vieram com aqueles Spheres, acho que é o segundo álbum que se enquadrou mais nessa linha aí, eu não curti muito o segundo álbum do Pestilence, mas eu tenho sim, é uma banda grande demais, representa muito pra cena mesmo, mas é aquilo que você falou, né? Ela tem uma parte muito techno-death, a pessoa tem que ter, não pode ser radical, extremista, quer dizer, extremista não, vamos maneirar a palavra, né? Vamos falar direito, então pode ser curtir só o extremo, né? Tem que ter a mente um pouco aberta para entender o som dos caras, que é um pouco diferente mesmo. Eu devo ter um CD deles aí, inclusive. Só como curiosidade, né? Dando liga no que o Ale falou, a gente não pode ser mesmo radical, principalmente para quem curte, né? Bandas que traz essa experiência, né? Até inovadora. Para vocês terem ideia, o Ale, o Cynic levou um cover, cara, de um som chamado Last Flowers, cara, do Radiohead. Nossa! Do Radiohead. Olha como é fora da curva, cara, muito fora da curva. Meu amigo Julião, conhecia aí a banda Cynic? Cara, não conhecia, né? Mas estou disposto a conhecer sim, lógico, né? Talvez porque eu tenho mais, a minha levada é mais aquele death mais sujeira mesmo, que nem o thrash, né? Mais sujeira mesmo lá atrás, mas sempre dando possibilidade de conhecer coisas, para mim, eles não são tão novos, né? Pelo que vocês falaram, eles não são tão novos. Não. Mas eu não conhecia, mas estou aberto vou procurar conhecer sim, né? É a mesma coisa para as bandas da molecada que tá vindo agora, cara. Dar a abertura, se fazer presente em ouvir, pelo menos, para conhecer, né, cara? Porque tem uma molecada trazendo uns negócios muito bons aí, cara. De verdade, assim, né? Mas essa banda Cynic, né? Isso. Eu não conhecia, não, mas vou atrás para conhecer, sim. Mais uma vez, agradecer ao Julião por estar com a gente aqui. Queria que você se despedisse aí, cara. O espaço é seu aqui da rádio, mas o pessoal que está assistindo aí pelo canal, a gente continua. Não, cara, porra, satisfação gigantesca de estar com vocês aqui hoje, cara. 2 nomes aí importantíssimos do Metal Underground. Vocês fazem uma diferença gigante, né? E eu só tenho a agradecer aí a oportunidade e a possibilidade de estar contando um pouquinho aqui da história, né? Desse velho aqui, né? Para quem estiver nos escutando aqui. E obrigadão mesmo, Steel, Ale, Dark Rádio, cara, vocês são demais, mano. Vocês são demais. Eu tô, assim, imensamente grato, né? Sempre serei grato a vocês aí, que fizeram uma diferença muito grande. Se você for analisar, pegar aí agora, se você pegar a lista, 50% dos episódios que ocorreram foi depois que vocês chegaram aqui.
que você, né, o Steel chegou aqui falando, profetizando, aí chega o convidado aqui que já indica outro, né, e esse outro vai indicando, que vai indicando, né, e acabou dando certo. O Ale, meu, puta, eu tive o prazer enorme de conhecer esse cara, assim, através do próprio Steel também. Sim. E quando ele chegou aqui, ele tava meio nervoso, não sei o que vai dar certo. Vai dar tudo certo, mano, fica tranquilo. Aí começou a acabar a luz, apagar a luz. Aí, se quiser, a gente espera, viu? Tem que fazer igual teatro, Julião. Espero que você quebre a perna. Tem que falar o contrário. É verdade, mas, cara, ó, brincadeiras à parte, quinta-feira da parte, brigadão mesmo, cara, e a Dark Rádio também por ter dado essa oportunidade através dessas duas monstruosidades aí do underground, que eu tenho conhecido muita coisa por causa de vocês, viu, caras? Porque eu já comentei com vocês já, não sei se foi em mesa ou no particular aí, nos offs da vida aí, eu comentei que eu já conhecia bastante, mas não no nível que vocês conhecem. Vocês são uma enciclopédia underground, né? E eu tenho conhecido muita banda, cara, muita. Tem banda que vocês estão falando aí, eu já tô procurando e já de primeiro eu já curto, já gosto e já marco lá pra ficar comigo pra eu poder ouvir. E fatalmente não sai das minhas playlists, entendeu? Só vai aumentando, né? Mas assim, bacana. E Ale, posso fazer uma quinta série rapidinho aqui? Pode. Lá vem. Pra cada um, tá? Se eu fosse na sua casa, Steel, e na sua casa, Ale, o que eu encontraria lá de vinil, porque vocês têm de porrada, né? O que eu encontraria fora da caixinha lá? Fora da caixinha? Primeiro, Ale. Bom, bem fora da caixinha, Emerson Lake Power, tem um LP deles aqui. Bom pra caramba, hein, mano? Bom pra caramba. E você, Steel? Eu me lembro, tá até aqui, só que tá ruim de pegar, um compacto do Michael Jackson, Thriller, cara. Eu tenho eu ganhei da minha mãe, cara, de presente. Tá vendo? A gente sempre tem, cara, umas raridadezinhas rolando, né? Os caras falam aqui, eu tenho o Gengis Khan. Eu nem lembrava dos caras. Cara, eu tenho Menudo, cara. É isso, mano. Eu tenho Menudo aqui, cara. Vinil, o mais fora da caixinha que eu tenho é o Plebe Hood, aquele concreto já rachou, eu tenho esse vinil aí. Você ainda tá perto do rock. Se eu mostrar, eu vou tirar foto e mandar pra vocês os compactos que eu tinha quando era criança, cara. Vocês vão me zoar, cara. Cara. Eu acho que você tinha que fazer um episódio na lâmina da foice só disso, cara. Cara, nossa, mostra isso agora aí. Não, tá ruim de pegar, e nosso tempo já passou aqui 1h34. Né? Mas, cara, quando a gente for fazer um podcast, beleza? Esse ano tem que rolar com eu e o Ale aí no estúdio. Aí a gente separa umas podreiras, beleza, Ale? Fechadão. Ale, tá bom, vai morrer de... Episódio mais do que especial. Julião causou, hein? Que é? Julião, ainda bem que foi no final. Mas é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Power Trash Death, até sem ser a semana que vem, a outra estaremos aqui. Julião, mais uma vez, obrigado, cara. Mano, obrigado a vocês, velho. 13, aí regada muito filmes de terror. Dá um grande abraço à sua esposa, Ale. Mais uma vez, muito obrigado pela parceria. Em breve a gente vai estar aqui de novo com mais novidades. E já sabe, senta o dedo no like para dar aquela força. E vamos ficando por aqui. Até mais, Headbangers! Metal Bangers! É nóis!